E aí, meus queridos? Esse é o canal Sem Luz, eu sou o Johnny Perrin e eu vim compartilhar algo com vocês. Bom, meus queridos, eu falei que eu ia estar começando a trazer vídeos dia de quinta-feira e tudo mais, mas graças a Deus aí eu arranjei um trampo, então vai ficar mais corrido pra eu estar fazendo o roteiro e estar gravando. Então toda segunda só eu vou ter vídeo, tá bom? Mas futuramente sim eu vou estar querendo gravar vídeo pra quinta-feira, tá bom? Bom, meus queridos, como eu falei que ia estar trazendo um vídeo do porquê de eu ter raspado a cabeça, né? O porquê de tudo isso, aqui tá o vídeo pra vocês e eu vou estar falando com vocês sobre voto. Nossa, Johnny, mas o que é voto? Mano, voto significa uma oferta votiva, uma promessa voluntária ou você abrir mão de algo. Ou seja, mano, na Bíblia o voto é algo espontâneo, ele é feito por livre e espontânea vontade, entendeu? E o voto, ele expressa uma necessidade de Deus. O voto, ele pode ser feito numa necessidade especial, ele pode ser feito também em retribuição a Deus. E podemos dizer, mano, que todo voto é uma forma de adoração a Deus. Ele é feito por livre vontade, mas ele deve ser cumprido tudo certinho. Mano, o momento para você fazer um voto também é um momento que você tá passando por algo muito difícil ou quando você tá buscando por algo muito difícil. Esses são momentos claros, né, que você pode estar fazendo um voto com Deus e que você necessita da mão de Deus nessas horas, entendeu? E mano, Deus, ele não te vê como interesseiro por conta disso, desde que você cumpra tudo certinho com o que você prometeu, né? Imagina um casal que eles fazem o voto antes do casamento, antes de casar, né? Agora imagina um jovem que ele faz um voto antes de fazer uma prova para uma faculdade. Imagina também um cara que faz um voto antes de tirar a carta de motorista, antes de fazer a prova final. Imagina também até uma pessoa que faz um voto antes de abrir uma empresa. Essas pessoas que votaram, elas vão ter resultados melhores, e disso eu tenho certeza. E mano, o voto, ele nos ensina muito, velho. Ele nos molda, ele renova a nossa paixão por Deus, ele alcança outras pessoas, ele aumenta também o nosso compromisso com a igreja, ele também nos traz desprendimento, ele melhora a nossa sensibilidade espiritual, ele revela também as nossas fraquezas e também ele afasta a carnalidade. E mano, esse tempo que eu tive cumprindo esse voto, velho, eu percebi que tipo, mano, não tem nada a ver, tipo, você mudar a vontade de Deus, você mudar as coisas que Deus quer pra você. Mas isso muda você, mano. Muda você de uma forma profunda. E se você, mano, tem vontade de fazer algum voto, eu quero trazer um direcionamento pra você estar bem atento antes de votar. E a primeira coisa que você tem que estar atento, mano, antes de você querer fazer algum voto, é que você tem que ouvir isso de Deus, mano. Não é tipo, eu tô vendo todo mundo votar ali, estão fazendo um voto, nossa, firmeza, eu vou fazer alguma coisa também. Mano, isso não tem nada a ver. Você vai estar fazendo bobeira, vai estar sendo em vão, entendeu? O bagulho tem que ser bem espiritual, mano. Na era que a gente tá vivendo, a gente é guiado, velho, pelo Espírito Santo, mano. Na Bíblia mesmo diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Mas o ponto principal, mano, não é a gente ouvir a voz de Deus falando. O ponto principal é até o quanto nós estamos dispostos a fazer aquilo que Ele nos pediu. E, mano, eu confesso pra vocês que quando Deus colocou no meu coração de eu raspar a cabeça, eu falei assim, não, firmeza, né, vou raspar a cabeça, pá, vou usar um boné, pra ficar tranquilo. Só que aí, mano, eu percebi que nesse momento eu ia estar agradando a mim mesmo. Ou seja, tipo, eu ia estar raspando a cabeça, certo? Mas o que ia estar valendo votos, eu ia estar usando boné, como eu sempre usei, não ia estar mostrando aquilo que tá sendo, né? Tipo, porque se eu raspar a cabeça, ele fere a vaidade, né? Porque, mano, eu achava meu cabelo da hora. Eu falei assim, mano, se meu cabelo tá da hora, então eu vou esconder o voto, tipo, vou esconder que tá careca, mano. Isso eu tava querendo agradar a mim, não a Deus. Eu fazendo isso, eu não ia estar dando ouvido àquilo que Deus tinha me pedido. Aí eu fui trocar ideia com os manos lá, que eles estão fazendo o mesmo voto que eu, só que com um propósito diferente. Daí os caras falaram, não, mano, é sem boné, John. Amém, né, mano? E, mano, se tem uma coisa que eu não me arrependo, foi de ter ouvido aquilo que Deus me pediu. Porque, mano, eu vivi uns bagulho muito da hora, mano, no momento que eu tava cumprindo esse voto, entendeu? E além de você raspar a cabeça, tem mais alguns votos, mano, que você pode estar fazendo. Você só não pode esquecer de especificar esses votos, né? Você pode fazer um voto de ficar descalço. Você pode fazer isso, tipo, ficando descalço, velho, durante o seu voto inteiro sem usar nada. Você pode fazer isso de ficar descalço em apenas alguns lugares. Você pode fazer isso de ficar descalço por apenas algum tempo. Você tem sempre que especificar o seu voto, entende? E tem um testemunho, cara, de um pastor que ficou 40 dias descalço, mano. Ele ia no banco, ele ia fazer tudo o bagulho dele descalço, mano. E o bagulho foi forte, hein? Você pode fazer também um voto de não comer açúcar. Você pode tirar 100% do açúcar. Você pode tirar, sei lá, apenas os doces. Você pode deixar o açúcar apenas para os fins de semana. Você pode fazer também o voto de não usar a internet. Você pode restringir o acesso às redes sociais. Você pode restringir durante um tempo o uso da internet. Você pode deixar o uso da internet apenas para trabalho, esse tipo de coisa, entende? Tem o voto também da leitura bíblica. Existem os votos financeiros. Tem os votos de oração. E até também os votos de não assistir TV. E isso são apenas alguns exemplos de votos que você pode fazer, né? Você pode fazer qualquer tipo
de voto, só que não deixe de especificar ele, tá bom? E se você votar, cumpra. E outra, né, mano? Todo voto ele tem um objetivo, velho. Se você não tem objetivo, não adianta você votar. Não esqueça também de dar um prazo pra esse voto, né? Se vai ser 40 dias, se vai ser um mês, uma semana, ou até pra vida toda, né? Mano, também tenha bom senso, né, em realizar esses votos. A gente sim, como discípulo de Jesus, temos que ser radicais. A gente tem que fazer loucura por Jesus mesmo. Mas não são todas as pessoas que vão estar enxergando da mesma forma que a gente. As pessoas não vão estar vendo da mesma forma que a gente, entende? Então tenha bom senso, meus queridos. Também não esqueça de buscar a bênção da sua liderança. Olha, mano, durante todo esse tempo que você estiver nesse voto, porque sem oração o voto perde o sentido e a força. E mano, saiba lidar com as críticas, velho. Porque Jesus ele só foi perseguido por conta de praticar os atos de espiritualidade, né? E isso trouxe críticas pra ele. Então saiba que vão ter pessoas que vão criticar e vão ter pessoas que também não vão concordar. Mas o seu propósito primeiramente está firmado em Deus, mano. Então lide bem com as críticas, entendeu? E mano, não desista, velho. Se nascer um voto no seu coração, velho, Deus vai te dar força pra cumprir esse voto, entendeu? E se não for pra cumprir, mano, é melhor nem votar. Porque na palavra de Deus ele fala bem claramente sobre isso. O que mais vai importar com esse voto é o seu crescimento espiritual. Quem deseja ser abençoado por Deus, pratica do voto espiritual e colhe dos frutos de uma intimidade maior com Ele. Mano, existe uma diferença enorme entre um mergulhador que mergulha no mar, tipo, sem nenhum equipamento profissional, ele tem uma visão da hora do mar, beleza, e entre a pessoa que entra no mar com equipamentos profissionais, entendeu? A pessoa que mergulha sem nenhum equipamento, ela consegue ver quanto o mar é bonito, sim. Mas a pessoa que mergulha com os equipamentos profissionais, com tudo aquilo que ela precisa, ela consegue ver o quão maravilhoso é o mar. E o voto é isso, mano. Ele é apenas um dos equipamentos que nós temos para mergulhar no oceano de Deus. E com esse equipamento a gente pode ir mais fundo e ver o quão maravilhoso Deus é. E Deus, mano, ele é um oceano de experiências sobrenaturais, onde a gente só vai conseguir enxergar fundo se a gente estiver usando esses equipamentos. Mas e aí? Vamos vestir esse equipamento e mergulhar no profundo? Então é isso, meus queridos, esse é o vídeo no porquê da carequinha, né? E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, viu? E eu quero estar agradecendo a minha pastora Mônica Boni, que ela emprestou esse livro onde eu me baseei para estar escrevendo o roteiro desse vídeo, entendeu? Mano, é um livro muito bom, velho, é um livro muito louco que te encoraja mesmo a mergulhar no profundo do que é um voto e no profundo de Deus através do voto. Muito bom. Então se você gostou do vídeo, mano, já deixa aquele joinha, certo? Compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, mano, com todo mundo aí. Vai encorajando as pessoas a votarem com Deus e terem experiências da hora. E se você não é inscrito, mano, se inscreve, porque toda segunda-feira, às 10 horas, a gente tem vídeo, demorou? E não se esqueça, tamo juntão, sendo luz, não!